Nessa figura, vocês têm a representação de um corte sagital de uma cabeça, bem na linha média. Então, vocês estão observando diversas indicações de estruturas que nós estudaremos detalhadamente no futuro. Aqui vocês estão observando pele, crânio, meninges. Nesse caso aqui vocês estão vendo a cavidade formada pelo dura mater, que são os seios durais. Vocês estão vendo o seio sagital superior em toda a sua extensão. Aqui vocês estão vendo o cérebro do paciente, que é formado por telencéfalo, onde nós encontramos esses sulcos e giros, e o diencéfalo, que é essa parte mais profunda. Estudaremos estruturas por estruturas em aulas específicas. Essa região aqui é conhecida como tronco encefálico. Tronco encefálico, formado por três componentes: mesencéfalo, mais superior, ponte e bulbo, mais inferior. O bulbo, quando ele atravessa o forame magno, ele dá origem à medula espinhal, que vai percorrer o canal intrarraquiano. Posteriormente aqui vocês notam que há um órgão que parece um cérebro pequeno, conhecido como cerebelo. Nas aulas apropriadas veremos a anatomia detalhada e a função de cada uma dessas estruturas. Percebam que dentro dessas estruturas, o telencéfalo, o diencéfalo, e entre o cerebelo e o tronco cefálico há cavidades. Essas cavidades são denominadas ventrículos. Nós temos as cavidades do telencéfalo, que são os ventrículos laterais, as cavidades do diencéfalo, a cavidade do diencéfalo, melhor dizendo, que é o terceiro ventrículo. Nós temos o aqueduto cerebral comunicando o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Então, o aqueduto comunica o terceiro ao quarto ventrículo. E do quarto ventrículo, o líquor ele sai por aberturas laterais e uma abertura mediana, e ele envolve o sistema nervoso central, percorrendo o espaço subaracnoideu. O líquor percorre o espaço subaracnoideu, envolvendo todo o encéfalo e toda a medula espinhal. O líquor ele é produzido principalmente nessas estruturas presentes em todos os ventrículos, chamada de plexo coroide. Essa é uma visão anterior do tronco encefálico. Teremos aula específica de tronco encefálico, mas vocês notam que ele é formado por uma parte mais alta, que é o mesencéfalo, uma parte média, mais abaixo, que é o tronco encefálico, e uma parte mais inferior, que é o bulbo. E notem que diversos nervos têm origem no tronco encefálico. 10 dos 12 nervos cranianos têm origem no tronco encefálico. Esses nervos são conhecidos, como já dito, de nervos cranianos. Abaixo do bulbo, nós temos a medula espinhal, que vai desde o forame magno e tem uma extensão de mais ou menos 45 centímetros no homem adulto, até o nível da vértebra L2. E a medula vai mandando raízes que formam os nervos espinhais. A medula possui duas dilatações, uma mais alta, conhecida como intumescência cervical, e uma mais inferior, conhecida como intumescência lombar. Essas estruturas ocorrem e estão relacionadas aos plexos braquial e plexo lombosacral. Abaixo do nível de L2, normalmente é o nível que termina a medula, nós temos prolongamentos dos nervos espinhais, formando uma estrutura conhecida como cauda equina. É todo um conjunto de nervos conhecido como cauda equina, que vem a partir do final da medula. A medula termina numa estrutura chamada de cone medular, porque é onde ela se afila. Após isso, nós temos a cauda equina, que é somente o conjunto de nervos com origem na medula. Então, aqui a medula começa do forame magno e vai até mais ou menos o nível de L2, terminando no cone medular. Abaixo do cone medular, nós temos a cauda equina. A medula também é envolvida por meninges, e aquela que está mais próxima do tecido nervoso é a pia mater. E a pia mater ela se continua após o término na medula, entre
estruturas que originam a cauda-equina, sendo conhecido como filamento terminal. Então, filamento terminal é um prolongamento da pia mater após o término da medula. Aqui vocês estão vendo novamente as intumescências cervical e lombar relacionadas ao plexo braquial e ao plexo lombosacral. A medula é dividida em níveis cervical, torácico, lombar, sacral e alguns segmentos, um segmento coxígeo. Essa é a estrutura básica de uma secção axial da medula. Percebam que no seu interior há o H medular, formado pela substância cinzenta, e na periferia há a substância branca. E vocês devem estudar todos esses sulcos, essas fissuras e também essas colunas da substância cinzenta. Essa é uma esquematização mais pormenorizada, mostrando também feixes que ascendem na medula e feixes que descendem. A medula é dividida em funículos anterior, lateral e posterior. A substância branca da medula se divide nesses funículos. E nesses funículos há feixes de axônios que ascendem e que descendem. E a medula é dividida em segmentos, que são determinados pelas origens das raízes dos nervos espinhais. Cada raiz que forma um nervo espinhal determina um segmento. Os nervos espinhais e os gânglios são parte do sistema nervoso periférico. A medula faz parte do sistema nervoso central. E cada um desses segmentos medulares possui função específica, tanto do ponto de vista motor, vocês notam aqui vários segmentos medulares com funções específicas de contração muscular, e também é responsável pela parte sensitiva. Percebam que há vários dermátomos, cada um deles relacionados a um segmento medular. Esses dermátomos e esses níveis motores devem ser conhecidos para que seja possível a realização do exame neurológico adequado.